Graça e paz, igreja, uma boa noite para você, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma vez podemos ter o privilégio de nos encontrar para meditarmos em mais um trecho da palavra do nosso Deus. Hoje, capítulo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos, texto que narra para nós a história da igreja, a igreja primitiva, a igreja cristã, e também nos traz muitos exemplos, relatos, testemunhos da caminhada da igreja que nos ajudam, nos fortalecem a fé para que possamos perseverar como igreja do Senhor Jesus no anúncio do Evangelho, palavra de salvação. Quero ler então o capítulo de número 15, um momento decisivo também para aquele grupo, para aquela igreja, momento de sentar, momento de reavaliar a caminhada, momento de não permitir que as desavenças que estavam surgindo pudessem ali atrapalhar o andamento da missão. Então nós vamos ler capítulo de número 15, versículo 1, que nos diz assim: a controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Então diz assim o texto: alguns discípulos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circundardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samaria, narrando a conversão dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus de amor, graças te damos por este tempo precioso na tua presença. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas muitas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E agora, Pai, que estamos aqui diante da tua santa palavra, queremos clamar sobre nós a tua bênção, a tua unção, a tua direção, o teu ensinamento, que o teu Espírito Santo possa ministrar às nossas mentes, aos nossos corações e nos ajudar a, como igreja, a sempre tomarmos, ó Deus, uma decisão acertada, ó Pai, para que vidas continuem sendo salvas, alcançadas pelo anúncio da tua palavra, pela pregação do teu evangelho. Toma as nossas vidas, fala conosco, é a nossa oração e já a nossa gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós vimos na semana passada o momento em que Paulo, ele é apedrejado e vai deixando, eles vão voltando ali para Icônio, para Antioquia, vão chegando diante dos discípulos para quem que os haviam enviados, e agora prestando conta da missão que eles estavam realizando. E agora vai acontecer aqui o texto que nós acabamos de ler, quando eles vão terminar lá o versículo 27 do capítulo 14, dizendo que ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E aí o que vai acontecer? Vai começar a chegar ali, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. E qual era o ensinamento que estava chegando aqui agora? Esse cuidado que nós precisamos ter daquilo que nós estamos ensinando e daquilo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Se não vos circundardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então veja, a palavra de Deus,
ela precisa ser entendida e ela precisa ser entendida dentro do contexto, porque senão a gente corre o risco de ter aí interpretações errôneas ou equivocadas sobre aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Então nós vemos aqui que alguns cristãos judeus de Jerusalém reclamaram porque os cristãos não judeus de Antioquia, o centro da igreja e da missão, não foram circuncidados. Então a gente precisa pensar assim, que nós temos um grupo de pessoas, os judeus, que nasceram e viveram e já eram lá várias gerações da tradição judaica, que tinham lá todos os seus rituais. Alguns deles valiam muito a pena e ainda o valem, outros, porém, colocavam em xeque a graça, ou seja, a graça acabava perdendo valor porque eles estavam entendendo que era necessário o cumprimento de algumas doutrinas em nível de salvação. Então, quer dizer, se você não circuncidar, você não pode ser salvo. Opa, a gente tem um problema, porque nós estamos aprendendo pela palavra do Senhor que nós somos salvos e salvas pela graça. Não são as ações, não são as atitudes que geram salvação, mas a salvação que vem pela fé, e a fé que vem por ouvir a palavra de Deus. A salvação, ela gera em nós atitudes que testemunham o amor e a graça de Deus na nossa vida. Então não é a ação que nos salva, mas a nossa salvação gera em nós ações que testemunham o amor de Deus. Provavelmente este é o momento da história da igreja que seja um dos mais difíceis para a gente entender aqui dentro dos textos do Novo Testamento. Na verdade, a gente vai ter assim muitas explicações sobre esse texto. Algumas delas a gente consegue entender claramente, outras são umas explicações um pouco confusas, que a gente vai até deixar de lado, mas a gente vai ver que esse texto é um texto que traz para nós uma reflexão de como a gente deve agir quando existe uma divergência ou quando existe uma controvérsia, que é o que eles vão fazer. O texto vai dizer para nós aí que essa controvérsia vai gerar aí um concílio, ela vai gerar uma reunião de toda a liderança para decidir qual é a melhor decisão ou qual é a melhor forma de agir diante deste problema. Nós temos aqui o clímax de vários acontecimentos que mostram que as boas novas do reino não se destinam apenas aos judeus. Então esse é um ponto importante e necessário que a gente precisa considerar, inclusive nos dias de hoje, né? A própria experiência de Pentecostes ocorreu quando se encontravam em Jerusalém judeus prosélitos, ou seja, né, de todas as nações debaixo do céu. Mas, no entender de Lucas, que é o autor do livro de Atos, a perseguição dos discípulos após a morte de Estevão e a pressão que eles estavam sentindo, né, sobre esse novo momento de ter que anunciar o evangelho, eles achavam que era uma ação exclusiva aos judeus e aos acontecimentos que mostram que os próprios discípulos, pouco a pouco, deixaram essa ideia de lado diante das situações. Então a gente lembra que no começo eles achavam que eles eram o único povo, né? O judeu é o único povo de Deus, então a salvação é para os judeus. A gente vai ver que Jesus, em um momento da história, ele vai dizer, né, que a salvação vem dos judeus, quando ele conversa lá com a mulher samaritana, né? Mas ela não é exclusiva dos judeus. Ela não é exclusividade só para o povo judeu. E o próprio Jesus começa a quebrar, né, esse paradigma e anunciar esse evangelho aos gentios, a outras nações. A gente se lembra muito claramente quando Jesus nasce, e nós lemos o relato, né, do nascimento de Jesus, a visita dos magos que vem do Oriente, né? Vem de longe, vem de outras nações, vem de outros grupos, não eram judeus, mas eles vieram para adorar, já mostrando ali para nós, né, uma abertura para a adoração ao Senhor Jesus de outros povos, de outros reinos, de outras nações. Nós vamos ler lá em Apocalipse que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Como nós cantamos, de todas as tribos, povos e raças,
muitos virão te louvar, muitos virão te adorar. Então nós precisamos aqui entender que a salvação não é exclusividade de nenhum povo, nem do povo judeu, nem do povo brasileiro, nem do povo metodista, né? O povo do coração aquecido, esse povo lindo, maravilhoso, mas a salvação não é exclusividade nossa. A salvação é para todas as nações, a salvação é para todas as pessoas, é para todos os grupos. E isso tem que estar claro na nossa mente e na nossa vida. Nós fazemos a nossa memória, o próprio texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, a gente vai ver quando Filipe ele vai até Samaria. Samaria era desprezada, a gente se lembra, né, da história, era desprezada. Os judeus e os samaritanos não se davam. E como agora eles vão fazer parte do mesmo povo e adorar ao mesmo Deus? Nós nos lembramos quando estudamos o momento em que Pedro, ele tem aquela visão, né? Deus vai dar uma acordada em Pedro. Pedro, o que você tá vendo, né? Vai lá, mata e come, é porque Deus purificou. E aí então, diante dessa situação, Pedro lá no capítulo 10 de Atos, se vê meio que sem saída. Ele teve que ir até Cornélio e teve que comer com ele, teve que ficar na casa dele, coisa que era inadmissível para um judeu estar em comunhão com alguém que era gentil ou que não era judeu, por causa dos diversos ritos, das purificações, enfim, por todos os costumes que o povo judeu tinha. Então, os discípulos, fugindo da perseguição, pregaram Cristo aos gregos. Então, quando eles fogem, a gente vai ler lá no capítulo 1 de Atos. Então, eles tinham que pregar até os confins da terra. Samaria, Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Então, esses confins do mundo não foi porque eles escolheram. Então, agora nós vamos fazer as nossas malas e vamos sair anunciando aos confins da terra. Não, eles fugiram. Eles tiveram que fugir diante das perseguições. Por causa das perseguições, eles fogem e eles saem pregando o evangelho durante as suas fugas. Eles não abrem mão de continuar pregando o evangelho. Então a gente vê que a mão do Senhor estava com eles e muitos foram crendo e sendo batizados. A gente foi acompanhando esse evangelho se expandindo durante o estudo do livro de Atos. E finalmente o Espírito Santo separou para a missão Barnabé e Paulo para a proclamação no novo mundo gentílico. E eles vão então anunciar a salvação, anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E quando eles voltam então agora para Antioquia, após essa primeira viagem missionária, eles voltam felizes, alegres, né, glorificando a Deus, relatando quantas coisas Deus havia feito com eles e como Deus abrira aos gentios a porta da fé, que foi o que nós lemos aqui no versículo de número 27. Então Deus abre as portas para que o evangelho seja pregado. E aqui vale a gente pensar, se Deus está abrindo as portas, quem somos nós para nos calarmos? Nós não podemos nos calar, nós temos que anunciar. Mas será que essas pessoas merecem? Não é nosso papel avaliar ou decidir quem merece e quem não merece. Nós aprendemos na palavra do Senhor que nós devemos anunciar o evangelho em tempo e fora de tempo, ou seja, a palavra de Deus deve ser anunciada em toda e qualquer situação, em todo momento ela deve ser pregada, ela deve ser anunciada. Mas, não diferente dos nossos dias, nem todos concordaram com esta nova abertura. Peraí, vai começar a virar bagunça. Vai vir todo tipo de gente para dentro da igreja? E os nossos ritos? E os nossos costumes? Como é que vai ficar? Era esse o questionamento, né? Relutantemente aceitavam o fato que Deus estava realmente abrindo a porta da fé aos gentios. Então, ao passo que Paulo e Barnabé se alegravam, né? Porque eles viam Deus abrindo as portas da fé, a porta da fé aos gentios. Havia aquelas pessoas que relutavam, né? Será que Deus que está fazendo isso mesmo? Vai vir todo tipo de gente aqui, como é que a gente vai conseguir manter todo mundo aí na nossa mesma linha de pensamento, nas nossas mesmas doutrinas, nos nossos mesmos costumes?
E aí aquilo começou a gerar uma situação. Mas muitas pessoas estavam crendo, né? Eles criam antes de serem gentios e de se tornarem cristãos. Eles estavam sendo ali questionados e eles estavam sendo orientados por um grupo de judeus chamados aí judaizantes, que eram aqueles que pregavam o judaísmo, né? Primeiro para depois o cristianismo. Então esse grupo de judaizantes, eles estavam ensinando que para vir para o cristianismo, eles precisavam primeiro se submeter à circuncisão, e não somente isso, mas a totalidade da lei mosaica ou da lei judaica, né, da lei de Moisés. Então aqui, ó, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Esta declaração não autorizada pelos apóstolos, então a gente tem que ver aqui que não são os apóstolos que estão fazendo essa orientação. E aí a gente se lembra, lá no comecinho de Atos, vai dizer para nós assim que a igreja, ela tinha que estar firmada na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Então, quando a gente percebe que está entrando aqui nessa igreja uma nova doutrina ou um novo ensinamento, e essa nova doutrina, esse novo ensinamento, ele diverge do ensinamento do cristianismo. Isso começa a colocar ali uma situação de risco na vida daquela comunidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, é sempre muito importante nós conhecermos a nossa história, nós conhecermos a nossa doutrina, nós conhecermos os nossos costumes, nós conhecermos da onde nós estamos vindo, qual é a nossa história, qual é a nossa tradição enquanto povo cristão, enquanto povo metodista, enquanto povo protestante. Nós precisamos saber das nossas raízes, precisamos conhecer, porque senão a gente começa a dar ouvidos a novos ensinamentos, ou a gente permite que novos ensinamentos comecem a colocar dúvidas no nosso coração, e essas dúvidas tendem a enfraquecer a nossa fé. Nós estamos vendo que ali haviam pessoas, os judaizantes estavam ensinando uma doutrina não autorizada pelos apóstolos de Jerusalém, mas aparentemente representando o pensamento de muitos cristãos da Palestina, que teria, posto em xeque toda a missão de Paulo e ainda a autenticidade da conversão dos cristãos gentílicos, ou seja, teria negado toda a missão de Paulo. E nesse momento de crise, qual foi a atitude que eles tomaram? Então veja, se você começa a colocar em xeque as ações daquela igreja, você começa a questionar a conversão daquelas pessoas. Era isso que estava acontecendo. Poxa, se esses cristãos que são gentios, eles não são judeus, eles são cristãos que nunca participaram da tradição judaica. Então, eles não sabem as tradições judaicas, eles não conhecem a lei de Moisés, não sabem o que são os 10 mandamentos, não sabem nada disso. Mas eles aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, eles são cristãos. Se você aceita Jesus, você é cristã, você é cristão. Só que havia um grupo que tinha sido judeu a vida inteira, tinha praticado a lei de Moisés a vida inteira e agora também se converteram ao cristianismo. Também aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas aqui a gente tem os costumes. Os costumes eram diferentes. Mas os costumes não impedem a salvação, a menos que você coloque em primeiro plano. Então, se os judeus tinham os costumes, eles poderiam manter os seus costumes, poderiam continuar a sua vida lá com aquilo que eles achavam que era importante, desde que isso não viesse antes do amor a Deus. O grande problema é quando nós colocamos coisas e costumes na frente da nossa fé, na frente ou em primeiro lugar do que o nosso amor a Deus. E às vezes a gente abre mão da própria vida por causa de um costume, e esse é o grande perigo.
quando nós vamos ler mais para frente, né, que ele vai dar alguns detalhes aí de quais eram esses costumes, nós não vamos entrar hoje, mas a gente vai perceber que eles, em algum momento da história, eles vão falar, por exemplo, a questão do animal que estava sendo vendido, né? Então, alguns animais, depois do sacrifício, eram vendidos, aí a gente não pode comer essa carne, porque essa carne foi sacrificada, e virava aquela situação desagradável. A gente vai ler lá no versículo 19 e 20. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas nós vamos escrever que se abstenham das contaminações a ídolos, bem como relações sexuais ilícitas, de carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora, só quis mencionar, porque na verdade havia aqui uma preocupação maior, e é essa preocupação maior que nós devemos prezar, que é a preocupação pela vida. Às vezes você coloca um empecilho que atrapalha uma pessoa de alcançar a salvação. Quando uma pessoa vai se tornar membro da igreja, ela vai aprender lá, né, sobre a fé cristã, sobre a tradição, sobre a história, sobre as doutrinas. Mas uma pergunta é feita no momento da sua profissão de fé. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Essa é a pergunta que vale. É nessa pergunta que está afirmada a vida da pessoa, ou a fé e especialmente a salvação daquela pessoa. E aí a gente vê que diante dessa circunstância nós tínhamos então gentios que se converteram ao cristianismo, mas que tinham costumes diferentes dos judeus que também se converteram ao cristianismo e tinham seus costumes diferentes. Então nós temos dois povos, ou outros povos inclusive, outros costumes, outras doutrinas, que depois a gente vai ter o povo grego. Então a gente vai ter um povo muito grande que está aí se juntando na fé cristã, com vários costumes diferentes, mas que não podem permitir que os costumes específicos atrapalhem a fé cristã. Os costumes, eles devem ser avaliados. Existem coisas que a gente não pode aceitar como costume, né, que deve ser praticado por um cristão, por uma cristã. Mas essa avaliação é perante a doutrina dos apóstolos, é perante os ensinamentos de Jesus, é perante aquilo que nos diz a palavra de Deus. E aí o que a igreja faz diante dessa discussão? Porque o texto diz para nós que houve aqui, não pequena discussão, no versículo de número 2, né? Paulo e Barnabé se contenderam contra essas falsas doutrinas, com essas pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas dentro da igreja, e não foi pequena discussão. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para a igreja mãe, vamos lá para Jerusalém, vamos sentar com o pessoal, vamos sentar com os apóstolos e vamos então discutir, vamos conversar sobre essa situação. Então a gente vê que diante de uma situação de crise, de um problema grave, que estava colocando em risco a missão, porque se começa a igreja, né, o próprio Jesus vai dizer, né, que um reino dividido ele não subsiste. Então se a igreja começasse a se contender ali, todo o trabalho de Paulo e Barnabé, todo o tempo que eles estiveram viajando em missão, iria cair por terra, iria se perder, o trabalho seria perdido, porque estava colocando em dúvida a conversão dessas pessoas. Então eles precisavam resolver esse problema de uma forma sadia, onde as vidas fossem preservadas, né? Então, diante dessa crise, a igreja, ela agiu rapidamente para resolver o problema. Essa crise havia, mas ela não imobilizou a igreja, como a gente vê às vezes acontecer nos nossos dias. Então os problemas eles surgem para que sejam conversados, resolvidos e fortalecida a igreja de tal forma que as vidas continuem sendo alcançadas pelo evangelho. O que a gente não pode permitir é que situações internas ou problemas internos da igreja sejam motivo para que virem escândalo, para que as pessoas abandonem, né, ou percam o interesse de participar daquela fé, daquela comunidade. O essencial era um diálogo franco e aberto de ambas as partes, com boa representação de todos os lados, e não só de liderança, mas Antioquia, né, que mandou lá Paulo e Barnabé, mas também os demais
apóstolos e presbíteros que estavam em Jerusalém, eles conversaram sobre aquele assunto e então resolveram da melhor maneira possível. A gente vai depois estudar o restante do texto, ver quais foram as decisões, os detalhes dessa discussão, mas eu já queria parar por aqui, né, que nós já estamos aí com o nosso tempo terminando, dizendo assim, às vezes a gente discorda de uma pessoa, e isso é muito comum na igreja. A igreja metodista, ela é uma igreja conciliar. Nós tomamos as nossas decisões, né, em colegiado, né, em reuniões. Raramente a gente decide as coisas sozinha, né? Às vezes alguém pergunta assim, pastora, como é que vai ser? Nós vamos abrir já a igreja? Que dia que vai abrir? Eu respondo, nós vamos reunir a nossa liderança. Nós vamos tomar uma decisão em conjunta. Ou então, olha, é uma situação específica lá, como é que vai ser a transmissão dos cultos? Olha, o Ministério de Comunicação vai se reunir e vai ver a melhor maneira de estar organizando, né, essa transmissão. Então, nós nos reunimos, conversamos e procuramos tomar as melhores decisões. Nem sempre agrada a todas as pessoas, isso é verdade, né? Isso é um fato, mas certamente são decisões tomadas debaixo de oração, debaixo de orientação divina, da graça de Deus, com muita humildade, que assim nós devemos tomar. Mas o que o texto nos mostra, que eu acho que a gente precisa gravar bem, é que nós não podemos perder tempo brigando por coisas que são irrelevantes ou que não vai redundar em bênção na vida de ninguém. E eu já vi isso acontecer, né? Muitos anos atrás, em outras situações, discussões que não levam a lugar nenhum. E o texto nos chama, né, é muito interessante que a preocupação deles eram com as pessoas que estavam se convertendo. A nossa preocupação maior deve ser com as pessoas que estão se convertendo. E aqui a preocupação de Paulo e Barnabé era de não colocar um fardo maior do que eles pudessem suportar. Quer dizer, eles estavam sendo convidados a participar da fé cristã, mas se fosse colocado diante deles uma lista de empecilhos ou de ações que eles precisavam ter para se converter ao cristianismo, logo que a graça seria em vão e outra, eles iriam desistir. Então, nós precisamos aprender, como Paulo e Barnabé, a chamar, acolher, receber as pessoas na fé cristã. E certamente o Espírito Santo vai trabalhando, vai ensinando, vai moldando e mudando aquilo que precisa ser moldado e mudado, como ele tem feito conosco. Nós somos transformados e transformadas, né, a cada dia, com a leitura da palavra, com os ensinamentos, escola dominical, estudo bíblico, os nossos cultos, a gente vai aprendendo a cada dia. Então, ninguém se converte ao cristianismo e naquele instante fica totalmente pronto. Não, ele alcança a salvação. Mas, mesmo nós que já somos salvos e salvas, ainda cometemos pecados. Por isso nós precisamos da graça de Deus constantemente. Por isso nós sempre temos no nosso culto um tempo de confissão de pecados. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós precisamos buscar a cada dia mais e mais sermos como Jesus. E isso é um processo. Ninguém está pronto, ninguém está pronta, mas nós vamos a cada dia nos transformando. Por isso, se você conhece uma pessoa que você fala, essa pessoa não merece ouvir falar de Jesus, não compete a nós. Mas falar de Jesus é o nosso compromisso, é a nossa obrigação. Mesmo que as pessoas tenham costumes estranhos, porque hoje, especialmente, existem muitas pessoas com costumes muito estranhos. Você fala, meu Deus, que obra é essa, né? Que costume é esse? Que prática é essa que essa pessoa tem? Mas aquilo que for necessário mudar, eu creio que o Espírito Santo vai mudar. Portanto, meu irmão e minha irmã, que você seja um instrumento anunciador de vida, anunciador de salvação, que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para que vidas venham se converter a Cristo. Não importa se essa pessoa é meio estranha, é meio diferente de você, tem costumes diferentes dos nossos, não importa. O que importa é um coração, né? Tinha uma música antiga que dizia assim, dá-me a mão, né? Se o teu coração é igual ao meu, né? Dá-me a mão e meu irmão será, né? E nós precisamos manter assim
o nosso coração. O que importa não é se é gentil ou se é judeu. O que importa é se Jesus Cristo está na sua vida como prioridade. Então, Jesus Cristo é o que importa na nossa vida. As outras coisas vão sendo acrescentadas no dia a dia, as outras coisas nós vamos aprendendo no dia a dia. O importante é você conhecer Jesus e é você falar de Jesus para outras pessoas. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos abençoe como igreja, que Deus nos ajude a acolher as pessoas com amor, com respeito e falar de Jesus. Não importa de que lado elas estão vindo, o que elas faziam, não importa. Importa que a partir do momento que aceitam Jesus é uma nova criatura e nós devemos então amar e caminhar em amor e unidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais este tempo de meditação na tua palavra, de estudo, de ensinamento. Obrigada, Senhor, porque nós podemos olhar para a igreja desde o início, lá no seu nascedouro, no livro de Atos, e perceber, ó Deus, quantos acertos, quantos erros estavam ali presentes, ó Pai, para que nós possamos aprender a cada dia a errar menos como igreja, como povo teu. Ajuda-nos, ó Deus, a anunciar a tua palavra, mesmo que as pessoas aos nossos olhos talvez não sejam parecidas com a gente, sejam muito diferentes, tenham costumes estranhos ao nosso parecer, que, ó Deus, não seja essa a nossa forma de avaliar, mas que seja, ó Deus, pelo teu amor, que nós possamos olhar com olhos de amor, com olhos de graça, com olhos de misericórdia. Que possamos ter corações, ó Deus, abertos, ó Deus, a anunciar o teu amor, a pregar esse evangelho em tempo e fora de tempo. Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo, ó Pai, sobre cada lar, sobre cada família, neste tempo de pandemia, ó Deus, onde a gente tem tantas situações, ó Deus, específicas, tantas pessoas que pensam de formas diferentes, ó Pai, e nós queremos colocar diante do Senhor para que o Senhor continue conduzindo e dirigindo a tua igreja, porque é a tua igreja. Nós somos aqui, ó Deus, servos e servas do Senhor para fazer o teu querer e a tua vontade. Dispensa, Senhor, sobre nós a tua bênção, continue caminhando conosco, nos dê uma noite de paz, ó Deus. Cuida, Senhor, das pessoas que necessitam de cura. Eu clamo, ó Deus, pela vida das pessoas que estão infectadas pela Covid, por outras enfermidades. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer a cura, possa trazer paz em cada coração. Abençoe os enfermos todos e todas. Abençoe as famílias enlutadas. Tem misericórdia, traz o seu consolo. As pessoas desempregadas, as pessoas que passam por outros problemas, problemas financeiros e outros problemas de relacionamentos. Que a tua graça, Senhor, o teu favor, a tua misericórdia possa alcançar cada lar e cada família. Muito obrigado por este tempo, continue falando conosco, a nossa oração e a nossa gratidão no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma noite de paz na presença do Senhor Jesus. Amém.